Olá, ouvintes, está começando o Voz da Terceira Terra número 194. Eu sou o Marcelo, estou de volta com a Luciana no estúdio. Oi, Luciana. Oi. E tem um cachorro ali também morrendo de calor, mas ela não fala nada. Dá bem, né? E ela não tem opinião nesse... Ela não tem cachorro nessa caçada. Ela não joga. Ela não tem cachorro nessa caçada. Bom, não. Hoje o tema é ensinar o mundo a jogar. Esse assunto surgiu de uma ideia que nós tivemos, assim, estávamos deitados lá, assim, olhando pro teto, e aí quando eu me dei conta, eu disse, Luciana, quais são as características de um jogo, assim, que jogo você usaria pra ensinar iniciantes, pessoas que não jogam? Aí você falou assim, eu começaria com o Catan. Aí nós vamos discutir, né? Eu falei, opa, peraí, deixa eu anotar isso aqui, pra depois que eu acordar... Nota mental. Os dias viraram semanas, as semanas viraram meses, e nós estamos aqui agora. Finalmente estamos gravando esse episódio. Eu quero começar então com a sua opinião. Eu quero começar então na sua opinião, Luciano. Por que você acha que o Colonizadores de Catan é o melhor jogo? Posso mudar minha opinião? Pode. Vamos estabelecer então diferente. Você quer ensinar a gente que nunca jogou jogo de tabuleiro a jogar. Você conhece, a sua irmã jogava, suas irmãs jogavam, seus primos jogavam. Então você está acostumado. Você jogava Hero Quest, Detetive, Scotland Yard, aquele esquisito lá do seu primo que tem umas fotos dos anos 80, como é que chama? Ai, nossa. Não vou lembrar o nome daquele jogo. O jogo do publicitário mirim, né, basicamente. O que mais? A Acquire, que no Brasil era o Cartel. Então, vocês já conheciam jogos de tabuleiro, mas você tem uma passagem aí, né? Esses jogos da Grow, da Hasbro, da Estrela, são jogos mais ou menos iguais, assim. Nos últimos anos, nós descobrimos os Designer Games. São jogos com o nome do designer na capa. São completamente diferentes. Então, assim, é um mundo de diferença, né? Então, mas eu acho que esses jogos antigos, eles ainda são muito bons para iniciante, porque eles são muito simples, né? É que assim, quando você começa a jogar e toma gosto pelo jogo, você começa a ver que a mecânica é sempre a mesma. E aí começa a ter interesse, de repente, em outros jogos, outros tipos de jogos com outro tipo de mecânica. Mas eu acho que para iniciante, por exemplo, principalmente criança, o Jogo da Vida é fantástico. Ele é um jogo grande, ele é um jogo que tem um monte de coisa acontecendo, cada jogo que você joga é de um jeito, tem num você casa, no outro você tem filho, no outro você não casa nem tem filho, num você é médico, no outro você ganha de cientista e tem que lidar com isso o jogo inteiro, com esse salário ruim que você tem. Então... O jogo da vida mesmo. Jogo da vida mesmo, né? Eu acho que eles são jogos bons para iniciantes, mas eles são jogos limitados, é jogo de corridinha, né? O Jogo da Vida é um jogo de corridinha. Aí tem o Cartel, que é um jogo que você lida com ações, né? Empresas, você funda empresas. O Cartel é um jogo abstrato, é um jogo europeu. Muitos consideram o primeiro jogo verdadeiramente euro, em que é um jogo em que o tema é meio irrelevante para a mecânica, né? A mecânica não depende do tema, o tema depende da mecânica. É um jogo abstrato pra caramba, né? Apesar dele ter um tabuleiro, as pecinhas se encaixam lá para representar coisas, não é que no Jogo da Vida que você passa debaixo de ponte, né? Tem um desenho de uma polícia e a polícia te para no próximo quadrinho. É um jogo bem abstrato. É um jogo legal para apresentar esses conceitos de jogos euros. Mas ele é um jogo simples até, né? Você tem que fazer empresas, fundá-las, comprar ações, vender ações, tem que saber o momento de fazer fusões das empresas para você ganhar mais dinheiro. Então é um jogo assim que, apesar de tudo, tem uma mecânica simples. Mas depois de um tempo, talvez a gente enjoe de... Esses jogos enjoam depois de um tempo, né? Porque eles começam a ser muito iguais, né? E assim, como a mecânica é muito simples, eu não digo que Cartel é igual ao Jogo da Vida, mas assim, é uma mecânica simples. De repente você sabe, depois de jogar por algumas vezes, a gente sacava mais ou menos o que cada jogador ia fazer, porque você sabia mais ou menos como é que era o modo do outro jogador jogar. E existem jogos, hoje, que a gente conhece, que tem uma mecânica que muda de acordo com o jogo que você está jogando. Quer dizer, num dia você pega, sei lá, Catan. Num dia você vai conseguir pegar o território que sai mais, né? Mas tem um jogo de dado que vai deixar a coisa meio imprevisível. No outro dia você não vai conseguir pegar aquele território. O tabuleiro mudou. Não é o mesmo tabuleiro do jogo que você jogou no dia anterior. Então, ele tem uma imprevisibilidade que faz com que cada jogo seja um jogo diferente. Mas eu consideraria Cartel no mesmo nível de Catan. Inclusive, o Settlers of Catan, ele existe hoje por causa do Cartel. Você pega os jogos da Hasbro, alguns jogos eram da Avalon Hill. Ele é mais simples, e assim, você meio que, quando você joga com a mesma turma, você meio que saca a estratégia que o cara sempre faz, sabe? É que o Cartel... Tem uma imprevisibilidade, mas... O Cartel tem um lance que você
tem que estar sempre prestando atenção. Esse negócio de compra na baixa, vende na alta, mistura duas empresas, mas tem que saber qual das ações você vai segurar. Devo vender todas? Seguro só algumas? Porque daí a pouco alguém funda essa empresa de novo, você já tem algumas ações. Então o jogo tem esse lance de estratégia de forçar a sua sorte. Será que eu arrisco pra caramba, né, correndo um grande risco de não ter nada no fim do jogo? Ou eu arrisco pouco, correndo o risco de ficar em quinto lugar no fim do jogo? Então acho que o cartel é bem diferente dos jogos da Hasbro, que é os jogos que se encontram no supermercado. E o cartel não é mais editado no Brasil, né? O que é uma pena. Os jogos da Hasbro são editados pela Grow, pela Estrela e pela Hasbro. A gente não tem o que fazer, vai ter que ficar com o cara do bigodão lá na caixa. É verdade. E os jogos da Hasbro, eles, depois de um tempo, eles são meio que a mesma coisa. O jogo da vida é aquele mesmo negócio. Você jogou você jogou todos, né? Até que eu gosto daquele jogo da vida de cartas, que é completamente diferente, né? Só usa o nome, né? O de cartas é legal, né? Mas ele não tem nada a ver com o jogo da vida de tabuleiro. Ele tem pelo fato de você contar uma história, tipo assim, como se fosse da sua vida, mas realmente não tem muito o War é o exemplo supra-sumo do Ameritrash, né? Tudo que tem de errado na escola americana. O War, ele americana. não é fácil de jogar pra iniciante, eu acho. Eu acho que você tem que ter um pouco de malícia de jogo de tabuleiro pra jogar o War, sabe? Falar que o War é jogo pra iniciante, não sei, não. E Banco Imobiliário, que é o campeão dos campeões, né? Banco Imobiliário igual jogo de tabuleiro. É o jogo mais chato que tem no mundo. No mundo. Eu detesto, nossa. Joguei 2 vezes na minha vida e, assim, nunca consegui me divertir. Aquele jogo é muito chato. Esses são os jogos dos anos 40, mas faz sucesso, né? Tem uma tradição, né? Se bem que a Hasbro, eu já noticiei isso em Vozes da Terceira Terra anteriores, a Hasbro, ela teria uma perda de valor, como é que fala? Ela teria prejuízo, quadrimestre após quadrimestre, se não fosse pelo fato de que ela é dona do Magic the Gathering, é dona da Wizard of the Coast, que é dona do Magic the Gathering. A Hasbro só fecha no azul todo o quadrimestre por causa de vendas do Magic. Mas também fica a vida inteira jogando... lançando o mesmo Banco Imobiliário, jogo, né? Não, Monopoly dos Simpsons, Monopoly do Homem-Aranha, Monopoly do não sei o quê. E o pior é que a Hasbro, ela é dona da Avalon Hill, que tem um monte de jogo legal. Aquele combate, como é que ele chama em inglês? É Saboteur. Você lembra do combate? Eu fiz questão de dar de presente pro Thiago e pro Matheus. Que era o joguinho em que eu tenho um exército do meu lado, só que as pecinhas são viradas pra mim. E eu tenho desde do soldado raso até o general, isso você também. A gente vai andando pelo tabuleiro, tem umas bombas. Que a edição atual que sai no Brasil não sai pela Hasbro, então eu não lembro que editora que tá lançando. É uma cópia vagabunda. Esse jogo nos Estados Unidos ele tem tipo 4, tem a versão de luxo, a versão normal, a versão de viagem, tem a versão medieval, tem a versão de fantasia, chama Combate. E eu acho que ele é da Avalon Hill, ou portanto é da Hasbro. A Avalon Hill tem jogos muito bons. A Hasbro tá sentada em cima da licença e só reedita, como você falou, o Banco Imobiliário, de tudo quanto é tipo de coisa. Banco Imobiliário é meu pequeno pônei, né? Da Barbie. Mas outro jogo que eu acho legal também é aquele do Detetive, que é o Capitão Mostarda, não sei aonde. Detetive é o Clue. Né? Que é o Capitão Mostarda com o candelabro na livraria. Que é uma mecânica um pouco diferente, né? Que você vai pegando pistas e vai tentar descobrir quem foi o assassino. O Clue não é da Hasbro, eu não sei de quem é, mas eu sei que o Clue nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem a versão Clue Sherlock Holmes. Ele tem a versão Clue Hotel não sei das quantas, Hotel Havana. Tem Clue Dungeons and Dragons. Meu Deus. É um jogo legal também que não é... Ele está sendo editado no Brasil por alguém com o nome Clue. Só que eu nunca abri a caixa para ver a qualidade das peças. O que sempre foi um grande problema de jogos editados no Brasil, né? Versões vagabundas. Bem, tudo de papel, né? Papelão, assim, e bem... Mas o Clue, alguém tinha um detetive, não sei se foi o Ale que tinha, que eram as pecinhas de plástico, assim, sabe? Tinha o candelabro, tinha a Estrela lançou o Clue de luxo, só que não foi Clue, né? Seria era o detetive de luxo, que aí, engraçado, o de luxo no Brasil é o jogo regular nos Estados Unidos. É que nem o Monopoly, tem um que tem as pecinhas, né, de plástico também. Mas eu acho legal, essa é uma outra mecânica que não é, assim, não tem rolagem de dado, né, não é muito de sorte, porque você tem que ir atrás das pistas e tentar fazer, é um jogo mais de raciocínio. Aí nessa linha tem o Scotland Yard, que é um jogo que você é o Sherlock Holmes, aí tem os casos que você precisa, é a mesma coisa, você anda por Londres, coletando pistas e tentando descobrir a solução daquele caso que foi lido. E uma vez que você fez o caso, você perde aquela história, quer dizer, você não tem como jogar mais aquele caso. Não, Scotland Yard é o do Mr. X. Não, o Mr. X é Interpol. Peraí, qual que é o Scotland Yard?
O problema dos nomes, de receberem nomes diferentes no Brasil é essa confusão. De acordo com o Board Game Geek, eu tô vendo aqui na internet, o Scotland Yard é o do Mr. X. Scotland Yard, one of the players takes on the role of Mr. X. His job is to move from point to point around the map of London, taking taxis, buses and subways. Esse é o Interpol. Né? Eu acho que esse jogo saiu no Brasil pela Grow, né? E eu acho que o Detetive saiu pela Grow também. Que em inglês é o 221 Baker Street. Que esse é o Sherlock Holmes. Esse é o Scotland Yard. Nossa, é verdade. Porque assim, você tem que o Sherlock Holmes são os casos. Você tem os casos, você anda por Londres. Que é o Scotland Yard. Mas é um mapa pequeno, que aí tem um parque, você entra no parque, sai do parque, entra no museu, sai do museu. Você vai pegando pistas nos lugares. No Brasil eles chamam Scotland Yard, que é o do Sherlock Holmes. Então, o Scotland Yard no Brasil é o Interpol, que é o do Mr. X. Que no Brasil, a Grow fez uma coisa raríssima, que ela lançou uma continuação do jogo que ela nunca faz, que é o Scotland Yard Fuga em Nova York. Interpol, né? Interpol Fuga em Nova York. Esse jogo, ele introduz a mecânica do jogo colaborativo, né? Porque são todos os jogadores contra um. Até agora o jogo mais... Ah, tá. Você tá falando do Interpol. Do Interpol / Scotland Yard. Do Mr. X. Então, até agora, esse é o jogo mais recente que a gente tá discutindo, que esse já é dos anos 80. Porque você tem o do Sherlock Holmes, que é o... que no Brasil chama Scotland Yard, que confusão. Ele é dos anos 70. Até agora a gente tá falando de jogos dos anos 50, 40, 50 e 60. Que aí a gente tá falando de War, Banco Imobiliário, o Jogo da Vida são jogos dos anos 40 e 50. Nós falamos de um dos anos 60, que é o Nossa, que veieira. Jogos mais antigos que a gente. Que é o Acquire, como é que ele chama? Cartel. Que ele é dos anos 60, 63, eu acho. Agora nós estamos falando de jogos dos anos 70, né? Que é... Já com essa ideia de que o fator sorte, ele é minimizado ou não existe, né? Você não tem... No do Mr. X, você não tem fator sorte algum. É um exercício de... tentar adivinhar o que o outro cara tá fazendo e o outro cara, né, o Mr. X, ele tentar adivinhar o que você tá tentando adivinhar que ele tá fazendo. E é muito legal, porque introduz os jogadores a esse conceito, né? E do jogo colaborativo também, né? E o jogo colaborativo, que é uma coisa muito difícil de se encontrar. Né? Jogos não é um contra um, né? São todos contra um. Jogos colaborativos são coisas relativamente recentes. Você encontra em jogos a partir dos anos 80, assim. Então, aí, assim, a gente jogou uma época também o Hero Quest, mas é porque meu primo, ele queria o D&D, na verdade, né, meio frustrado, um jogador frustrado de D&D, que ele tinha o Hero Quest, depois ele ia comprar o D&D, não sei por que nunca comprou, enfim. A gente jogou uma época o Hero Quest, mas eu também não sei se é um jogo muito bom para iniciante, não. É que o Hero Quest ele já introduz tem outra mecânica, outra coisa. O Hero Quest já introduz alguns elementos de RPG. Você... Eu gosto de jogos em que o seu conjunto de decisões é limitado e claro. É o equivalente a você ir numa pizzaria que tem 4 páginas de sabores. Você vai ficar olhando meia hora, analysis paralysis. Você vai ficar olhando meia hora pedir pizza de mussarela. Então é bem melhor que você tenha um cardápio limitado. É assim, ó. De entrada tem 3 opções. E de prato principal tem 2 opções. Sobremesa são 4. Olha só que luxo. 4 opções de sobremesa. É bem mais fácil. Pensa no... Não vamos falar de jogos modernos ainda não. Vamos ficar nesses jogos ainda. Se você tem... Igual, por exemplo, do Mr. X. Acho mais fácil do Mr. X. Interpol. Você está num lugar que tem ônibus e táxi. Não tem metrô. Beleza, ônibus e táxi. O ônibus eu posso ir para a estação... Hã? Você está tentando fazer uma metáfora? Se eu tenho poucas opções, eu consigo. Eu tenho ônibus e táxi, ônibus eu posso ir para 2 lugares, táxi eu posso para 1 lugar. Agora, no Hero Quest, é aquele tipo de jogo em que você pode fazer quase o que você quiser. Você pode andar, esconder atrás de alguém, mexer em algum lugar, fuçar, revistar. E você ainda tem um outro jogador que tem que ser necessariamente mais experiente, que é o que faz os Argon, né? Que é o mestre do jogo. O mestre dos magos. Então acho que o Hero Quest aí já começa a sair do A gente tinha uma biblioteca até grande de jogo, assim. E o Ale tinha outros jogos. O que a gente tinha em comum era o cartel, acho que só. O resto era tudo diferente. Uhum. E aí, dependendo da casa, em que casa a gente ia jogar, a gente pegava o jogo que tinha lá, entendeu? Mas vocês conseguiram jogar Hero Quest por causa... Porque o Aletinho era então, dele. Mas porque você já jogava outros jogos? Já, Já não era um jogo pra... A gente já não era uma turma de iniciantes em jogos de tabuleiro. Mas se você for introduzir um jogo pra alguém hoje... Assim, então, mas... Aí depende. Todo mundo jogou War, todo mundo jogou Banco Imobiliário, todo mundo jogou Jogo da Vida. Esses 3, vamos estabelecer que todo mundo jogou pelo menos esses jogos. Então, mas você tá falando de criança ou de adulto? Tem diferença? Tem.
Tem diferença. Porque criança, ela precisa de jogos mais, não tão complexos, eu imagino, uma mecânica mais simples. Jogo que não requer tanta leitura, talvez. Jogo que não requer tanta leitura e que você consiga fazer com que ele seja um pouco mais divertido, porque a criança, assim, ela enjoa, ela fica como é que fala? Bored. Chateada, não, fica entediada. Entediada, mais facilmente do que um adulto. Do que um adulto você pode colocar, por exemplo, um deck building game, que não tem uma mecânica muito difícil de entender, né? Mas tem muita leitura, você tem que saber o que você tem na mão, você tem que jogar de acordo Você tá falando que para um adulto que jogou só os jogos da Hasbro conseguiria introduzir um Nightfall, por exemplo? Você acha? Qual que é Nightfall? Depende do adulto. Mas a criança, por exemplo, eu colocaria... O Carcassonne é um ótimo jogo para criança. Porque ele não tem nenhuma leitura, a mecânica é simples, né? Apesar de que você pode torná-lo mais difícil fazendo estratégias e aquela história de roubar a cidade do outro, tentar roubar a cidade do outro, a fazenda e fechando. Mas, a princípio, ele é um jogo simples. Ele tem uma mecânica simples, que você pode fazer ela mais complexa, mas ela é simples. Para você explicar, eu digo, né? Uma regra para você explicar. Olha, existe isso, isso e isso, e a criança joga. Um outro jogo super legal de introduzir para criança, e eu fiz isso com seus sobrinhos, é o Dungeons and Dragons Miniature Game. Você tem lá os seus personagens, cada personagem tem um cartão, que vai ter um ataque que é sempre e um ataque que é uma vez só, e o dano é fixo, né? Você não tem que... Você rola dado para acertar. Mas o dano é aquele cartãozinho, aquela bolinha assim com 5, 10, 15. É super fácil de explicar. Tá tudo naquele cartãozinho. A criança só tem que escolher que monstro que quer. E tem um elemento lúdico ali que assim, vamos jogar com 150 pontos. Você tem esse monte de monstros, você não vai conseguir jogar com todos esses monstros, vai ter que escolher, né? Aí o garoto joga 2 vezes, não, então vou pegar esse aqui que é de 100 e esse aqui é de 50. Ele tá com 2, eu faço um exército com 5 monstros fracos. E eu bato nele 2 vezes. Aí ele já começa a entender. Então é melhor eu ter mais monstro pra eu ter mais opção, né? Aí é um jogo que tem um elemento lúdico muito forte, que é miniatura e tabuleiro, né? Jogos abstratos são difíceis. Isso chama a atenção de criança, assim, você ter pecinhas e coisas pra enxergar, vamos dizer assim, né? Que é a vantagem do jogo tabuleiro sobre o RPG, por exemplo. Quer dizer, eu imagino, né? Porque eu joguei RPG 2 vezes na minha vida. Mas tem criança que vai gostar mais do RPG porque, enfim, tem mais imaginação, mais... Mas de qualquer forma você começa com o tabuleiro. Dungeons and Dragons, por exemplo, aquele da Grow, que é a caixa preta, escrito New Easy to Master, que é a caixa que a Grow lançou no Brasil. Você começa com jogos de tabuleiro. Você começa com um mapa, né? E ali já introduz para as pessoas, pode ser criança, pode ser adolescente, o conceito de andar. Tipo assim, aí eu posso andar até 8 quadrinhos, mas eu não preciso andar até 8. Se eu andar até 8, eu vou entrar lá no corredor onde estão os orcs. Então eu vou andar só até aqui no cantinho. Posso olhar? Pode. Você pode olhar, sabe? Então você começa a introduzir esses elementos, essas variações, esses elementos de escolha. Um jogo que a gente jogou muito foi o Master, que hoje tá velho, né? A gente deu uma olhada O Master é um jogo de quizzes. É um jogo de pergunta, né? De pergunta e resposta, mas enfim. É que o Master, ele tem outra categoria. Não é um jogo muito fácil, assim. Você tem que ter uma turma legal. Só que depois de um tempo você já sabe a resposta das coisas, porque você jogou tanto, né, que você já lembra da resposta. É que o Master é outra categoria. São party games. São jogos de festa, né? Tem o jogo da discórdia também, que é o Imagem e Ação, né? É outro jogo divertido. De festa, né? Então, mas é uma outra categoria, é jogo de festa, não é um jogo de tabuleiro, né? Não tem cartinha, não tem nada. É um jogo de fazer micagem, encher a cara, tomar cerveja e brigar com os outros. Terminar namoro. Mas eu acho que o Carcassonne é um ótimo jogo para você introduzir o conceito que não tem dado para você rolar, não tem fator sorte. Isso é uma barreira que uma vez quebrada não tem volta. A pessoa nunca mais vai olhar pro War de novo e falar, eu gosto disso, sabe? Aquele negócio, você tá com 20 exércitos empilhados no Brasil tentando invadir a Argélia e o cara tá defendendo ela com 3 e acaba com você, sabe? Mas outro jogo que eu volto no Catan. O Catan também é um bom jogo de introdução ao tabuleiro. Então vamos falar sobre Colonizador de Catan, porque esse jogo é um jogo alemão, que eu não sei como falar, não vou falar, tá? Em Portugal ele saiu como os Descobridores de Catan, uma caixa quadrada, pela Devir. E depois eu quero até falar, me lembra de comentar do Descent e do
Talismã. Me lembro de comentar desses dois jogos que eu quero comprar ele com HeroQuest, mas agora não. Vamos falar do Catan. No Brasil saiu como Colonizadores de Catan pela Grow. E a Grow lançou... A Grow lançou no Brasil a versão da Devir. Foi mais fácil, o jogo já tá em português mesmo. Já tá em português. Mas a Devir Espanha, ou Devir Portugal, não sei se são editoras diferentes, que são editoras diferentes da Devir Brasil, não tem nada a ver com a Devir Brasil, eles fizeram uma confusão. Eles pegaram as ilustrações do Catan 15 anos, que é o nosso, só que o nosso é tudo de madeira. Eles lançaram na versão de papel, padrão papel, né, folhas, papelão, né, cartolina, aquele papel duro. As pecinhas são todas de papel duro, que é do Catan moderna, a 4ª edição do Catan. Mas colocaram as ilustrações bem mais modernas que ilustrações de 15 anos de Catan. E pegaram as pecinhas, aquelas pecinhas plásticas, são de uma edição especial do Catan, que é Catan 3D. Então eles juntaram três edições diferentes. 3 tipos de Catan. O que faz com que seja impossível você comprar expansões. Até que a Grow, ao invés de lançar outro jogo do Catan, lançou o Carcassonne. Né? Não tem como você comprar nenhuma edição alemã, ou americana, ou espanhola e misturar. Não sei nem se tem espanhola, tem francesa. Você não consegue misturar. Eu já falei isso umas 15 vezes nesse show. Eles vão cometer esse mesmo erro com Carcassonne. Lançaram igualzinho o jogo alemão, né? Porque Carcassonne também tem um monte de expansão, né? Uma por ano. E saiu outra esse ano, acho que eu te falei, né? Putz. Então, por que o Colonizadores de Catan é um jogo fácil de achar? Você acha. Você pode comprar na Noble Knight Games por $25. Você acha no Brasil também, da Grow, enfim. Se você quiser comprar um jogo americano, está o mesmo preço. $25 mais $25 de envio. A Amazon envia para o Brasil. Você já paga o imposto. Você sabe exatamente quanto você vai pagar de imposto, porque ela te cobra imposto antes, a entrega pela DHL. Aquele que chegou foram quantos dias? Levou 3 dias, 4 dias para chegar. Só isso? Foi o Blu-ray Disc do Antologia Alien. Eu comprei uma Antologia Alien, gente, ouvintes, que ela não tem no Brasil. No Brasil saiu uma Antologia de Blu-ray Disc, eu tô devagar, né? Devagar e sempre eu tô transformando nossos DVDs em BDs, né? Vendendo os DVDs e comprando BDs. E nós tínhamos a edição definitiva de Alien e Aliens. E aí eu fui comprar o BD e no Brasil só tem uma edição de 4 discos, assim, Aliens Antologia, mas tem uma edição de 4 discos. Nos Estados Unidos tem uma edição de 6 discos. Aquele que vê um livrinho, parece aquele álbum do Pink Floyd lá, o Pulse. E tava o mesmo preço comprar pela Amazon do que comprar no Brasil. E no Brasil não tinha, tipo assim, o de 6 discos tava o mesmo preço do de 4 discos no Brasil. E aí você clica lá para comprar, tem o valor do envio, que a Amazon é R$7,50, né? E mais o imposto, já cobra o imposto. E vem pela DHL por R$7,50, R$7,99, eu acho. Chegou em 4 dias. E a Amazon, ela manda muito jogo pro Brasil. Você vai lá, Board Games. Na coluna da esquerda, procura ativar lá as opções de filtro, tem Amazon Global Shipping, uma coisa assim, Amazon Global. Você clica lá, ele some com tudo que ele manda pro Brasil. E não tem aquele problema de sumir mercadoria, que acontece muito com compras no Brasil, compras no exterior que vem pro Brasil, porque quem tá entregando é a iParcel ou é a DHL. Então tem um rastreio, inclusive você pode ativar o rastreio para mandar pro seu telefone onde eles estão. E chegou acho que em 5 dias, 4 dias. Chega muito rápido. E você já sabe exatamente quanto você vai pagar de imposto. A vantagem... E como você já pagou o imposto, você não tem que ir lá no correio pegar. Já chega na sua casa. Na sua casa. Então se você quiser comprar o Catan... A vantagem é que você consegue comprar as expansões, né? É, verdade. Porque o daqui não consegue, mas de repente se você quer comprar pra ver como é que é, mas custa acho que uns R$80, né? 89. Por isso que eu tô falando, é o mesmo preço. Você compra o Catan pela Noble Knight Games ou o Catan pela Amazon, que é até mais barato que o Noble Knight, você recebe aqui no Brasil, se converte em dólar para real, pelo mesmo preço de ir no supermercado comprar. Então, se você quer ser um purista e comprar o Catan tradicional, que você possa comprar expansões, inclusive tem uns kits. A Noble Knight tem uns kits que você compra Catan mais 12 expansões, Catan mais as 6 edições, mais os Seafarers of Catan. Ou você não quer comprar no exterior, você quer comprar no Brasil, você acha no Carrefour. A gente comprou o nosso Catan brasileiro no Carrefour, né? É fácil pra caramba de achar. Tem no Walmart, enfim, tem qualquer loja de brinquedo aí, na ReHap. Tem um monte de lugar. Então, é o mesmo preço, 89. É o preço de jogos de tabuleiro, acho que até mais barato que com jogos. O War, ultimamente, você acha por R$150. Ai, War não. Então, mas o que tem de legal? O Catan nos Estados Unidos, ele é usado como esse divisor de águas. Muita gente sai do Monopoly e do Risk e fica no Catan pro resto da vida, não volta, mas não avança, não vai pros Runebounds da vida. Mas todo mundo que foi pros jogos super hiper complexos como Dungeon Lords, o primeiro passo foi dado com o Settlers of Catan. Por que você acha que é um jogo tão legal pra quebrar essa barreira? A gente estava discutindo isso deitado na cama olhando pro teto, aquela vez eu não lembro dos seus argumentos. Eu também não lembro, mas assim, eu acho a mecânica dele também é simples, se você for ver, ele não tem uma mecânica muito complicada. Você tem essa imprevisibilidade... Imprevisibilidade do tabuleiro, que cada vez, quer dizer, você pode montar o tabuleiro conforme lá tá no manual,
inicial, que normalmente eles aconselham que os primeiros jogos sejam daquele jeito, aquela a formação. configuração ideal. Depois você pode fazer randômico, né? Você monta o tabuleiro cada hora de um jeito. Isso é legal. A imprevisibilidade dos números que vão sair, porque às vezes lá no lugar que você quer ali, que tem os 3 recursos que você quer colocar lá uma cidade, o número é ruim. E aí você fica entre o número e o lugar e tal, enfim. Então eu acho que ele tem uma mecânica fácil, uma mecânica simples. Tem um elemento de sorte, ou seja... Ele tem um elemento de sorte porque tem rolagem de dados. É uma coisa familiar para as pessoas que estão saindo de jogos como o War e Banco Imobiliário. Sempre tem que ter dado, né? Tem que ter dado. E... não sei, é um jogo rápido. E o elemento faz com que, assim, você tem muitos jogos em que o cara que é bom, ele vai ganhar sempre. O Catan é que geralmente os jogos europeus, né? Se você é bom num Porto Rico, se você é bom num Agrícola, você vai ganhar mais vezes do que perder. Só se você cometer algum erro, que nem xadrez. Um bom jogador vai sempre ganhar de um mau jogador. O Catan, o elemento de imprevisibilidade do tabuleiro e de sorte de rolar os dados, ele meio que equaliza. Você consegue jogar jogadores muito experientes com jogadores que estão começando naquele dia. E vai ter pouca diferença, porque você vai ganhar os recursos que você precisa com um pouco de sorte nos dados. Tem um elemento de estratégia, que é saber onde você colocar suas cidades iniciais, as suas vilas, né? Para onde ir. Você tem que pensar muito bem. O seu primo, no primeiro jogo que ele fez, ele ficou no cantinho lá, não lembro que foi o jogador que foi que cercou ele ficou preso lá com 3 vilas e não conseguia escapar. Você tem que prestar atenção nisso. Você tem esse elemento assim, preste atenção, jogue direito. Mas seus erros são minimizados quando o fator sorte e quando sai o 7, o ladrão rouba de qualquer um. Né? E você vai sacanear quem tá ganhando, né? Um outro elemento que eu gosto muito no Catan, que introduz um tipo de mecânica que vai existir depois em todo jogo que você pegar depois, jogos de designer, é um jogo competitivo, mas ninguém ganha sozinho. Não é eu jogando sozinho aqui meu jogo e tentando fazer pontos de você. Ninguém nunca tem acesso a todos os recursos. Então eu preciso negociar com você. Ele precisa ser semi-colaborativo, né? Exatamente, eu preciso negociar apesar com você. de um estar jogando contra o outro. É a ideia de que eu preciso tentar levar vantagem de algum jeito. Nem que seja te dando uma pequena vantagem também. Eu sei que você está precisando de pedra para você evoluir o seu settlement, sua aldeia, para a cidade, que você precisa de dois cereais e 3 pedras. Quase ninguém tem pedra. 3 cereais e 2 pedras. 3 cereais e 2 pedras. Ninguém tem pedra. Eu tenho pedra. E eu não vou fazer nada com essas pedras agora. Meu objetivo é fazer a mais longa estrada, então eu não estou usando muita pedra. O problema é que é o seguinte, eu estou precisando de muita madeira. Eu sei que você tem madeira, mas será que eu troco com você essas pedras? Porque eu sei que você vai transformar essa cidade e vai ganhar ponto. Aí eu decido, eu não ganho a madeira que eu estou precisando para você também não ter pedra, ou eu faço com que essa pedra seja cara, né? Eu troco, mas eu dou minhas 2 pedras por 3 madeiras, ou 4 madeiras, né? Então tem esse fator de negociação que dá uma certa liberdade no jogo, né? E valoriza quem é mais esperto, né? Acho que quem é mais esperto acaba ganhando ponto nessa hora. O que mais? Que outros elementos você acha que é legal pro Catan ser um bom jogo introdutório? Ele não é muito complexo. Não, ele é fácil. As regras são o quê? São 3 páginas, 4 páginas de regra. Não são aqueles livros... Você explica em 5 minutos para uma pessoa. Não são aqueles livros da Fantasy Flight Games, são 64 páginas. Nossa, tem jogo muito complicado. Tem pecinha, que é legal. É um jogo fácil de montar. Você prepara a mesa em 5 minutos, 10 minutos no máximo. Você explica rápido. Você consegue explicar rápido para os jogadores. Não tem muita regra, como a gente já falou. E é um jogo rápido. Uma partida lenta vai levar 1h30. Né? O Carcassonne também. Eu continuo insistindo, que você sabe que eu gosto muito de Carcassonne, né? Sabe o que eu gosto do Carcassonne? Que no Brasil chamou Domínio de Carcassone. Ele é um jogo portátil. Você pega um saquinho de veludo e joga as pecinhas lá dentro, os meeples lá dentro e vai passear. Coloca na sua mochila, na sua bolsa. E você pode jogar em qualquer lugar. Ele não ocupa muito espaço, né? O Carcassonne ele é um jogo curtinho também. Um jogo... Eu acho ele super divertido. E também a regra é muito simples de explicar para alguém. Então são 2 jogos que, assim, se você quer começar a se aventurar nos jogos novos, né? São jogos que você encontra no Brasil, independente de você querer comprar no exterior ou não. Você compra no Brasil e tem uma mecânica completamente diferente do Monopoly. Agora, Catan é um jogo que já está fazendo quase 20 anos. Isso, para Designer Games, é do Klaus Teuber, né? Do Klaus Teuber. O Carcassonne que é do outro Klaus. Jürgen Vrede. São os 2 Klaus. O Catan está fazendo quase 20 anos. Isso no mundo dos Designer Games é um jogo velho.
jogos não duram muito tempo em designer games. Eu vou pegar o exemplo do Hero Quest, por exemplo, que é um jogo dos anos 80. Eu fiquei pilhado com comprar uma edição do Hero Quest pra mim, porque eu e meus irmãos tínhamos, perguntei pro Gustavo onde é que tava, tipo assim, meus pais já mudaram, já puseram fogo nisso, eu jogava, minha mãe não teria tanto trabalho, né? Ela simplesmente jogaria no lixo. Ou então deu pra alguém. Eu queria ir atrás, inclusive encontrei uma edição praticamente nova, britânica, por $110. Falei, vou comprar esse negócio, mas é muito caro, mas eu entendo de colecionador. Aí depois eu me dei conta, jogamos mais com o Alex, eu me dei conta de uma coisa, o jogo envelheceu. Ele envelheceu porque jogos depois dele pegaram a mesma mecânica e fizeram coisas melhores. Melhoraram, né? Você tem o Talismã, que a Devir lançou em Portugal também. Eu não sei se... Acho que nós vimos no Brasil naquela loja, ali num dos shoppings aqui da cidade, naquela loja de videogames, mas chama aquela... O Z Games. Aquela loja no shopping, na parte nova ali. Não sei o nome. Tinha o Talismã lá por R$150, até que tava um bom preço por ser um jogo... Por ser um jogo importado cheio de peça. São aqueles jogos que custam $40, $50, sabe? O Talismã fez isso depois, que é um tabuleiro em que você vai andando e aí tem os níveis. Você consegue... você tem que estar com tantos XP pra passar pro próximo nível. E aí você tem que chegar até o final. É um jogo competitivo / cooperativo ao mesmo tempo. Que assim, você tem que todo mundo ajudar todo mundo, mas só um cara vai chegar no nível central e enfrentar o Big Bad Evil Guy lá e vencer o jogo. Esse jogo também tá velho. Muita gente é super fã do Talismã, mas é um jogo que envelheceu. Depois do Talismã, você tem outros jogos mais novos. Você tem o Descent, que já é um jogo velho, mas ele teve uma reedição pela Fantasy Flight Games. Cara, o Descent, ele é o herdeiro, ele é o sucessor direto do Hero Quest. Você joga Hero Quest hoje, nós jogamos, inclusive saiu como sessão de jogo, você vê que é um jogo mais antigo. O Descent, ele é muito mais estruturado no sentido de que ele tem regras com que o Zargon pode fazer. Ele lembra um pouco uma versão juvenil e sem horror do Mansions of Madness. Que o DM, ele tem uma quantidade fixa de pontos, de coisas que ele pode fazer. As regras são muito definidas. É só um jogador com um conjunto de regras diferentes. Ele não pode fazer o que ele quiser. Ele não é um Game Master. Os seus personagens, você escolhe lá, você pega as cartinhas, que nem o Hero Quest, só que, em vez de ser só mágica, é qualquer ataque, qualquer ação que você tem os dados que você joga especificamente. É um jogo de tabuleiro que nem o Wrath of Shadowlann, um pouco mais complicado, mas muito bem estruturado, que dá pra introduzir jogadores que nunca jogaram RPG, e não é um RPG. Na verdade, eu substituiria uma noite de RPG de fantasia por uma sessão de Descent ou de Wrath of Shadowlann a qualquer momento, sabe? Sem pensar duas vezes. Porque é um jogo muito mais estruturado, tem muito menos preparo, o tabuleiro é modular, você vai deitando os tiles à medida que as pessoas é uma vão das andando. vantagens do jogo de tabuleiro, né? É uma coisa que você não precisa preparar muito. Alguns jogos só que a gente tem que você precisa, arrumar uma mesa inteira pra fazer. O resto você abriu a caixa, você sai jogando. Então os jogos vão envelhecendo. Você não vai mais jogar Hero Quest ou Descent, porque você tem Hero Quest ou Talismã, porque tem o Descent, que é o mesmo jogo, só mais moderno, atualizado. Não vai jogar muito grande, né? Você não vai comprar, na verdade. Porque quem tem o jogo gosta, às vezes joga assim. Mas você sente que é um jogo velho quando você vai jogar com alguém. O Settlers of Catan é igual o Dominion. O Dominion é a mesma coisa. Foi o jogo que introduziu o conceito de deck building game. Ganhou até um Spiel... Ganhou aquele prêmio da Spiel des Jahres. Não, o Spiel des Jahres é o segundo... Enfim, ganhou um prêmio lá na Alemanha. Que é o Oscar do jogo de tabuleiro. Enfim, você tem que comparar com alguma coisa para as pessoas entendem. O que é Spiel des Jahres? É o Grammy do jogo de tabuleiro. Então, o Dominion fez um sucesso danado. Só que depois daquilo, outras empresas pegaram a mesma mecânica e fizeram jogos melhores. Tipo assim, você viu que não dá certo e você melhora. Sim. Star Trek Deck Building Game é muito melhor do que o Dominion. O tema tá muito mais presente. Domínio, você tem a nítida certeza de que o cara pensou no tema depois. O próprio Nightfall, que é um jogo assim, nem é lá tudo isso, né? Mas é um jogo, é um deck building melhor. Então, os jogos, eles com o passar dos anos, saem jogos melhores. O Colonizadores de Catan tá aí, né? Há quase 20 anos. Isso é muito tempo. Por que você acha que o Catan faz tanto sucesso? Você tem, assim, fãs de Catan, você tem campeonato de Catan que a Mayfair Games faz nos Estados Unidos. O jogo nunca para de ser editado e você sabe muito bem que jogo, se você gosta do jogo, você tem que comprar logo, porque no ano seguinte ele pode não estar sendo editado mais, né? E o Catan, a Mayfair Games e a Cosmos, eu acho, não, a Cosmos é a dona, na Alemanha, nunca pararam de editar o jogo original. Um pouco é marketing, né? Também. É lógico que eu acho que ele não ia se segurar só com marketing, porque ele é um jogo muito legal de se jogar. Essa história de que cada jogo que você joga é um jogo diferente, né? Tem dia que você chega, você começa arrebentando assim o jogo, que você escolheu todos os territórios certos, você vai do começo ao fim ganhando. Tem dia que você não consegue absolutamente nada. Você pegou todos os números bons,
só sai 7. Ninguém produz nada, você não consegue construir nada, e isso já aconteceu até com a gente, né? Então, eu acho que um pouco é marketing, sim, mas eu acho que é porque é um jogo realmente fácil de jogar, colecionável, você coleciona lá as expansões, enfim, você introduz novos elementos no jogo conforme você vai comprando essas expansões e comprando novos elementos, e é um jogo que você consegue ensinar para todo mundo. Então você pode ter você pode ter 4, 5 turmas de jogos. Você sempre vai conseguir ensinar Catan independente de quem são essas turmas, né? Aí outra coisa, não tem a barreira da língua, né? Você tem três cartinhas que tem coisa, tem texto, mas você explica assim, ó, o cavaleiro faz isso, o recurso faz isso, aquele lá de estradas faz isso, acabou. Não, tem Monopólio também, são 4 cartas com texto. E mesmo quem não joga, mesmo quem não sabe, quando a gente tinha o jogo em português não era um problema. Agora que o nosso jogo é em inglês, porque é edição de 15 anos, é só você explicar, né? É fácil. Você tem muitas variações. O Catan é meio que nem o War, né? O War não, como é que chama o Banco Imobiliário? Porque tem o Catan Star Trek, tem o Catan 3D, tem o Catan de madeira. Desnecessário. Que é em essência o mesmo jogo, só muda, ao invés de sheep, né, ao invés de ovelha, é oxigênio. Exatamente. Uma outra coisa que eu acho que o Catan tem uma grande vantagem, quando você começa a jogar, você não quer jogar os jogos da Hasbro mais, é a virada. No War, o cara conquistou a Europa, ou conquistou a América, acabou. Entendeu? Duas coisas que eu falo do War. Não importa com quantos jogadores você começa. Depois de 15 minutos tem 3 jogadores. Eu não gosto daquela história, eu já te falei isso, né? De você excluir um jogador no meio do jogo, assim. Eliminação de jogador, é verdade. Os jogos europeus... É muito chato pra quem é eliminado e fica olhando, assim, tipo... Os jogos europeus não tem isso, né? Como o Carcassonne, o Catan, todos os jogos que a gente tá falando que não tem eliminação de jogador. Fala a verdade, quantos jogos nós temos que tem eliminação de jogador? Você tem o Batu, que em teoria tem eliminação de jogador, mas not really, né? Que mais? Nossa, será que nós temos jogo com eliminação de jogador? Acho que não. Porque o Arkham Horror, você pode pegar outro, Você sempre pode pegar outro personagem. Você pode pegar outro personagem. Bom, confiram então o Voz da Terceira Terra número 188 de setembro, que eu gravei com o Fabiano Sacol, o Chicago, do podcast Por Baixo do Tabuleiro, que nós falamos sobre eliminação de jogadores. Eu acho que lá eu listo os jogos que eu tenho. O Salem tem eliminação de jogador, Luciano. É? O Shadowhunters tem eliminação de jogador, mas assim, quando um jogador é eliminado, o jogo já tá acabando. É um jogo da risada mesmo, não é um jogo muito sério. Então é verdade, esses jogos não tem eliminação de jogador. Mas o War, quando um cara tá bem, ele tá bem. É muito difícil alguém virar o jogo. Muito difícil alguém virar o jogo. Mas no Catan isso é possível. Quantas vezes a gente já fez a conta e olha assim, fulano tá com 8 pontos. Porque eu tô vendo 7 pontos aqui na mesa, ele tem uma cartinha ali que tá um tempão deitado ali na mesa. Pode ser um ponto. A pessoa não usou até agora. Aí, de repente, ninguém negocia mais com esse cara. Todo mundo sai correndo, tipo assim, caramba, 8 pontos. Aí você tá com maior quantidade de estradas e eu saio correndo, construindo rápido pra pegar os 2 pontos que você tem por ser maior estrada. Quer dizer, de 8 você cai pra 6. Direto tem virada. Fora que os recursos que você precisa no começo do jogo são diferentes dos recursos que você precisa depois. Né? Exatamente. Então, ele equilibra um pouco por causa disso. A dinâmica de trocas, né? Mas a gente tá falando muito de Catan, eu acho. Já deu pra perceber que a gente é fã de Catan. Verdade. Mas é que é o jogo para iniciantes quintessencial, né? Agora, claro que a Hasbro tem bons jogos. Mas eles são assim, depois que você começa a jogar esses jogos de designer, eles já não são mais satisfatórios. Não são. Ainda tem alguns, assim, de carta, né, que são jogos que nem você fala, portáteis, que você pode levar pra qualquer lugar, e enfim. E são jogos divertidos, né, assim, sei lá, pra uma festa ou uma turma pequena, mas jogos, assim, com mecânica diferente, eles acabam, pra quem gosta de jogo de tabuleiro, você quer ver mecânica diferente, você quer testar várias mecânicas pra ver o que te agrada mais, né? E aí é que esses jogos entram com uma mecânica, infelizmente eles não, é difícil você ter no Brasil, você não tem, ninguém traz, né? Uhum. Assim, ninguém edita em português. O que é uma pena. Você tem jogo de corridinha, de jogar dado e fazer corridinha, você tem... jogo de dinheiro, né, de comprar e vender, e aqueles de sempre. O problema aqui no Brasil... E Monopoly, Monopoly de todos os tipos e jeitos e... até com cartão de crédito. No Brasil nós temos essa ideia de que o jogo de tabuleiro é coisa de criança. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso já mudou. Por causa de jogos como Carcassonne e Catan, né? A ideia de que o jogo é coisa para adulto tomando cerveja em volta da mesa e falando besteira. Na Alemanha já faz anos e anos que jogo de tabuleiro é coisa séria, né?
tudo exagerado na Alemanha, né? Nós gostamos de heavy metal, então teremos todas as bandas de heavy metal. Nós gostamos de jogos, então nós Acho que é porque eles tomam muita cerveja. É uma desculpa pra tomar cerveja. É, né? tudo é uma desculpa. Então, no Brasil, essa vinda desses jogos, eu acho que por mais que a Grow ainda ponha os jogos na loja de brinquedo... E dá dó, porque assim... Eu lembro quando eu era criança, tá os mudando. jogos que eu queria eram todos da Grow, assim. A Grow tinha muito jogo bom na época, né? Uhum. E A hoje Grow em dia chegava a parece lançar... que não... A Grow chegava a lançar jogo feito por designers brasileiros. É. Esse Eleições que eu tenho aqui, nós nunca jogamos, ele é 100% brasileiro, ele é da Grow. Então, e tinha muita coisa boa. A gente sempre queria... Eu lembro que a gente sempre queria jogo da Grow. O jogo que eu pedi, que não era da Grow, era o jogo da vida. O resto, assim, a maioria que a gente pedia pra ganhar era jogo da Grow. Porque tinha realmente muitos jogos bons. Hoje em dia... Sei lá, não lança mais, lança a mesma coisa, fica lançando sempre a mesma coisa e puzzle, né? Tem um monte de puzzle pra você montar de tudo quanto é jeito. Mas o fato de que eles lançaram o Cruzador de Catan e o Domínio de Carcassonne no Brasil já é uma luz no fim do túnel. É. Né? Vamos ver o que eles vão fazer. Por favor, Grow, acordem. Tem muito jogo bom lá fora. Tem muito jogo legal. E eles já conseguiram a licença de 2 grandes clássicos. Ó, o símbolo do jogo de tabuleiro é o Meeple, que é o bonequinho lá do peãozinho do Catan. Não, do Catan não, do Carcassonne. Do Carcassonne. Né? Agora, tem outro jogo nacional que eu acho legal. Esse é um pouco mais difícil de encontrar, você tem que ser fã, mas é legal pra introduzir os jogadores, é o Card Goblins. Você introduz o conceito do jogo de carta, o jogo de se eu atacar todo mundo, eu vou ficar sem defesa. É um jogo super simples, lembra um pouco uma versão reduzida do Magic, mas de dar muita risada, né? Porque as cartas são hilárias. Você tem que imita um sapo, aí você perde seus pontos. Eu não sei se ele é muito simples, não. Você acha que requer algum conhecimento de outros jogos, assim? Não, é simples sim. Uhum. É você fazer um deck seu, e que nem você falou, atacar o outro e conseguir as tralhas, enfim, pra ganhar o jogo. Não tem muito... Bom, então a nossa recomendação pros ouvintes que querem introduzir jogos de tabuleiro pra família, né, querem mostrar que o jogo de tabuleiro não é coisa de criança, ou querem introduzir jogos de tabuleiro um pouco mais complexos pra criança, a nossa recomendação é Catan e Carcassonne. Tanto faz os você primeiros, assim, eu acho que... Sem sombra de dúvida. E a partir daí, cara, o céu é o limite. Você vai explorando o tipo de mecânica que você gosta. E basta ouvir os 10 episódios anteriores do Voz da Terceira Terra. Eu dou muita dica sobre esse tipo de jogo. Que tipo de jogo você gostaria de jogar depois desses, né? E comentem lá, ouvintes, nos comentários. Comentem nos comentários. Façam comentários na seção de comentários dos comentários. Sobre qual foi a sua experiência. Jogos que nós não citamos aqui, que é legal pra introduzir jogadores. Gente que só joga jogo da Hasbro. É o que tem aquele Risk Legacy. Lembra do Scott Nicholson falando? Não. Também não acho legal. Aquele jogo é bem diferente. Só usa a ideia do Risk. Não gosto. Não? Tá, não. Ok. E comentem lá nos comentários o que vocês têm experiência com apresentar jogos para outros jogadores, jogos de designer, né? Como é que vocês aprenderam a jogar esses jogos? Quem que trouxe a ideia? Foi algum primo que veio dos Estados Unidos e trouxe, sei lá, Rune Wars? Alguma coisa assim? Ou você começou que nem a gente, né? Que a gente pulamos do jogo da vida pra Arkham Horror, né? Foi meio que um salto horrendo, assim. O primeiro foi o Wrath of Ashardalon, não foi? O primeiro que nós jogamos não foi o Arkham Horror com o João? Verdade, foi. O Wrath of Ashardalon foi nosso primeiro jogo, né? Foi o primeiro jogo que nós jogamos, que nós compramos para nós, assim, para nossa casinha. Mas antes a gente jogou o que eu lembro que o João, a primeira coisa que ele explicou foi assim, olha, isso é um jogo cooperativo, a gente não estava acostumado com jogos cooperativos, e tem uma coisa, o tabuleiro te odeia, com todas as forças. Ele vai tentar te matar a cada 5 segundos. É isso aí, então. Vamos para a leitura de e-mails, Luciana? Vamos. Hoje a leitura dos... Hoje como é que eu vou dizer? A leitura de e-mails das promessas quebradas. São vários e-mails que as pessoas mandaram sugerindo temas pro Vozes e eu falei que, assim, vou ver o que eu posso fazer e não vou fazer. O Voz tá acabando, a gente não fala mais de videogame. Não fala de RPG, né? Mas vamos lá, eu acho que eu preciso ler os e-mails dos ouvintes mesmo, porque os caras mandaram, né? Tem que prestigiar. O primeiro é do Jonatas Luiz de Oliveira, é um ouvinte de longa data. Ele escreve, olá Marcelo, tudo bem? Sei que você não tem o foco de falar de sistemas de RPG brasileiro, mas seria legal fazer um programa sobre os sistemas que temos em português, tanto traduzidos quanto os autores brasileiros. Fazer um review do que temos aqui e sua opinião, um abraço. Jonatas, eu tentei, cara. Foram anos tentando fazer um episódio sobre Tagmar, ou sobre os Desafios dos Bandeirantes, tentando encontrar alguns dos criadores para entrevistar, e nós ouvimos umas histórias esquisitas assim, não conseguimos. Eu mesmo não me lembro desses jogos, teria que encontrar alguém, procurei uma época, gente que jogou recentemente para comentar do jogo, né? Ou que possui uma cópia. Eu tentei fazer um episódio falando do Era do Caos, que é um jogo nacional também.
Mas não deu, não rolou. É tipo assim, faz muito tempo que eu não jogava, não tinha como fazer. Mas eu entrevistei nas 2 edições da RPG Con que eu fui, eu entrevistei criadores de jogos brasileiros. Então é só procurar pelas 2 edições, pelos 2 episódios de Voz da Terceira Terra que tem Gen Con, que eu entrevisto o pessoal lá, o pessoal do o Coisinha Verde, que é o mesmo cara do Card Goblins, que ele fez o Mighty Blade, o cara que fez o Womtar, que é um suplemento pra D&D. Então algumas coisas já foram feitas. Próximo e-mail é do Marcos Vinícius. Saudações, Marcelo, atendendo ao pedido do último voz. Cadê? Escrever esse e-mail para falar de 2 coisas. A primeira é para sugerir que seja abordado um tema relevante a mesas virtuais de RPG, como Fantasy Grounds, Tal Lucro, etc. Acredito que é um tema muito interessante e uma boa ferramenta para a continuidade do RPG para os jogadores mais velhos, visto que as obrigações frequentemente os levam a mudar de cidade, etc. E as sessões por mesas virtuais é uma maneira de continuar o hobby com o grupo. O segundo comentário é sobre o novo bloco estreado no último Vozes, o Game Publishers. Eu parei de fazer, né? Eu fiz de alguns dos que eu achei interessantes assim, depois eu encontrei mais ninguém para continuar fazendo comigo. E ficou por isso mesmo. Ficou aquele, acho que eu fiz 5 ou 6 Game Publishers. Foi comentado sobre o termo HP Lovecraft e racismo. Não, pulei alguma coisa. Deixa eu voltar aqui. O segundo comentário é sobre o novo bloco, é o bloco do Vozes, Game Publishers, Privateer Press. O bloco é termos de busca estranhos que levam à Terceira Terra. Ah, sim. Também não estou fazendo mais. Foi comentado porque eu desliguei tive que cortar um monte de plugin no site, que o site está ficando lento. Então eu tive que dar uma emagrecida no site da Terceira Terra. E o plugin que me dava esses termos de busca foi embora nesse processo. Deixei só o mínimo essencial para o site ficar rápido. Mas enfim, foi comentado sobre o termo HP Lovecraft e racismo. Esta foi uma busca feita por mim que levou ao podcast do VTT O Mundo Fantástico de HP Lovecraft, no qual você entrevista Denilson Ritchie. O que eu procurava com esse termo de busca era esclarecer um pouco a visão que Lovecraft teria quanto a esse assunto, pois é inegável que em suas obras há um tanto de racismo. Mas tanto minhas pesquisas quanto os episódios do Vozes me levaram a crer que HP era apenas um homem de seu tempo, nada mais, cuja visão era comumente usada naquela época. Parabenizo pelo trabalho na Terceira Terra e desejo sucesso na criação do novo escritório. É onde estamos gravando, Luciano. Muito obrigado, Marcos. O comentário sobre mesas virtuais. O Fernando Barrocal escreveu 2 ou 3 textos, acho que 3 textos, por notícias da Terceira Terra sobre mesas virtuais. Eu não tenho como comentar porque eu não tenho experiência alguma com mesas virtuais. O segundo foi esse negócio do Game Publishers. Eu queria ter feito mais Game Publishers, mas chegou um ponto em que eu ia falar de jogos que eu ia comentar ou já tinha comentado, então eu achei legal ficar só naquelas lá, que eram empresas que tinham jogos que as pessoas não esperavam que eles tivessem. Mas muito obrigado pelo e-mail. O próximo é do Rodrigo Elutark. Você quer ler, Luciano? Ok, então a Luciana fez, né? Isso é rádio, Luciano, não adianta abanar a cabeça. Não adianta abanar a cabeça. Primeiro, gostaria de ver você que adora andar na contramão da história, odiar RPG BR, falar... Engraçado, eu reclamo de traduções, as pessoas acham que eu odeio RPG brasileiro, né? Mas enfim. Falar e promover os RPGs que são produzidos aqui em nossa terra. Bom, Rodrigo, eu acho que vale o mesmo comentário pro Jonatas, né? Eu gostaria de ter feito episódios sobre o Era do Caos, O Ao Cair da Noite, Tagmar... que eu adorava, Desafios Bandeirantes, que era um jogo que infelizmente eu joguei muito pouco, mas eu gostava, o Ivartel Millennia, mas não dá, se faz 10 anos que você não joga o jogo, ninguém vai querer comentar comigo. Eu e o Ivar tentamos e o episódio ficou sabe, depois de 10 minutos eu fiquei olhando pra cara dele, ele ficou olhando pra minha cara, assim, e aí? Que ponto de interrogação. Assim. Gostaria de ver matéria sobre War Games. O cara vai no meu tendão de Aquiles, né? Ele queria que eu falasse do Warhammer 40k, Warhammer Fantasy, Flames of War, muitos outros. Eu jogo um Wargame, eu tenho um Wargame e ninguém joga comigo, que é o Mech Warrior. Que não tem ninguém com quem jogar. Mas o pessoal o outro podcast, nós temos outros 2 podcasts de RPG na Terceira Terra, que é o RPG Arautos e o Escudo do Mestre, que fazem um ótimo trabalho, e os caras são fãs de Warhammer. Jogam mais o RPG, mas eles já fizeram, e eu acho que você deveria pedir pra eles, entrar em contato com eles pelo Twitter ou pelo e-mail, lá tem lá nas show notes deles, pra eles falarem desses jogos. Os caras têm muito mais manha. Eles efetivamente jogam, né? E eu fiz mas foi sobre o RPG do Warhammer, não foi sobre o jogo de tabuleiro. Mas enfim. Bom, terceiro, eu gostaria de ver vocês promoverem encontros de RPG que ocorrem por todo o Brasil. Eles são pequenos, mas estão movimentando o cenário de RPG nacional. Eu tentei. Quando tinha o Bom é Jogar RPG, eu até pegava informações lá. Mas às vezes eu demorava tanto para editar o Vozes que o evento já tinha passado. Quarto, gostaria de mais resenhas de RPG, board games, card games e war games. Sugestão de divulgação de publicidade, usar o Facebook, simples assim. Você pedindo por... ok. Rodrigo Lark, meu nome é Rodrigo Elutark, muito obrigado. Bom, eu que agradeço, Rodrigo, pelas sugestões.
Já dá pra notar que a gente tá falando mais de jogo de tabuleiro, né? Praticamente só de jogo de tabuleiro nos últimos 12 ou 15 episódios do Voz da Terra. Vou fazer mais resenhas. Eu parei de fazer resenhas de jogos em áudio, porque tava ficando esquisito. Mas parei com aqueles vídeos meio esquisitos, assim, era um episódio do Voz, mas era vídeo. Eu fiz alguns. Assim que eu encerrar o Voz, vou começar a fazer vídeos sobre jogos de tabuleiro, só sobre jogos de tabuleiro, pro YouTube. Acho que é mais fácil, né? Fazer minha opinião sobre jogos em vídeo. Mais fácil de ver também, né? A pecinha, a mecânica, enfim. Eu vou basicamente imitar o Board Games with Scott. Basicamente eu vou imitar. Que feio. Formato simples, um paninho no fundo pra esconder a casa dele e uma câmera só filmando a mesa. Eu não tenho a menor condição de fazer uma coisa como o pessoal do Jogando Offline faz. Os caras são profissionais, né? Eles têm uma equipe por trás deles. Eu adoraria fazer aquilo. Não dá. Então eu tenho que fazer um negócio amador, caseiro. E não acho que tipo assim, é importante ter minha cara, né? Literal e figurativamente. E o Facebook acabou aconteceu, né, cara? O Facebook, ele matou os fóruns da Terceira Terra. Eu tava comentando com alguém esses dias como era legal. Tanto de amizade que a gente fez nos fóruns. Com o Fiorito. E várias outras pessoas. O Fiorito contando que ele conheceu a gente pelos fóruns da Terceira Terra, mas o Facebook, ele matou os fóruns. As pessoas estavam comentando no Facebook. Então eu cheguei até a oficializar, né? Eu criei as pessoas estavam retuitando no Facebook mesmo. Circulando no Twitter. E aí eu decidi, então, oficializar e fazer uma página pra Terceira Terra no Facebook. E aí, cara, os fóruns morreram de inanição. Mas é a nova onda do futuro. Temos que aceitar e seguir em frente. E o último e-mail... tem um outro e-mail do Rodrigo Elutarque aqui. Que ele manda 2 pesquisas sobre quem é quem no Quero Jogar RPG. E ele sugeriu que eu fizesse isso, que eu pegasse, né, essas estatísticas para comparar, acho que Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Comentários que os estados comparar os outros estados. Eu não tô falando mais de RPG, Rodrigo. Isso tem que ser coisa com... Você tem que falar agora para RPG Arautos ou pro Escudo do Mestre. Eu trouxe ele pro lado negro da força. Na verdade, eu descobri um passatempo que você ia fazer comigo, né? Deixa eu ver aqui. Tem mais 2 e-mails. Acho que eu vou ler os dois. Já que eu tô lendo um monte mesmo, vou ler mais os 2 e-mails que já recebemos aqui. Um é do Anderson Santos, que ele escreve: na verdade, esse e-mail é só para ver se está com o endereço certo. Sim, Anderson, é o endereço certo. voz@terceiraterra.com. Eu gosto muito de todos os podcasts. Na verdade, quase. Não curto muito o de aventura, mas apenas por questão de gosto mesmo. Sessão de jogo. Conheci vocês por conta do God Mode. Olha só, roubando o ouvinte do God Mode. Nesse tempo, peguei gosto pelo programa e por sempre conhecer novos livros, filmes, séries, etc. Vejo que no caso do RPG e HQ sempre falam das estrangeiras e tal. O mercado nacional tem pouco material? Não é uma crítica, é que só acho que alguns desses materiais, vez ou outra, geralmente... Só vejo esses materiais, vez ou outra, geralmente por um preço exorbitante. É verdade. É muito pouco jogo de tabuleiro lançado no Brasil. O pessoal compra no exterior por $50 e vem vender no Brasil por R$450. E o episódio de hoje, né, Luciana? Nós comentamos sobre os jogos que existem editados no Brasil e tanto... A gente acabou falando de jogos traduzidos, né? Mas existem jogos nacionais. A gente falou do Card Goblins, esse Eleições da Grow, que você consegue achar relativamente barato no Mercado Livre. Tem o Rei dos Piratas, que é um jogo editado pela Pais e Filhos, que é um jogo nacional, que é legal pra caramba. Nós ainda não jogamos. Não, jogamos sim, né, Luciana? Na casa do Arthur. Nós não jogamos essa nossa cópia aqui, nossa edição. Nós não jogamos ainda. Sim. Mas os americanos e os alemães, cara, eles produzem muito mais jogo, sabe? E a qualidade é outra, né? Qualidade de peça, qualidade de tabuleiro, enfim. Acaba ficando mais caro você comprar a edição brasileira, às vezes, pela qualidade mesmo, pela falta de qualidade. O nosso parque gráfico, ele é muito mais caro. O BNDES fez uma pesquisa dessa em 2004. Por que os livros no Brasil são mais caros, né? A tiragem é pequena, mas o lucro das empresas tende a ser muito grande. As empresas de papel e de offset, de tipo e de... Sabe, eles querem lucrar 150% e não 20%, né? Entre outros fatores. A tiragem é baixa, as pessoas... não dão valor, quando dá valor é meio que item de coleção, tem vários fatores, é uma explicação complexa demais pra eu falar aqui agora de pronto, mas realmente sim, há poucos jogos no Brasil, mas os poucos que há nós falamos, né? E o último e-mail que nós recebemos aqui, Luciana, foi do Daniel Cristiano Soares da Silva. Olá pessoal do Voz da Terceira Terra, eu me chamo Daniel. Engraçado, o pessoal manda isso de e-mail que usa pro trabalho, porque vem telefone. É o segundo e-mail que eu vejo aqui que tem o telefone do cara. Vamos ligar pra ele pra ver se é ele. Passa trote. Olá pessoal do Voz da Terceira Terra, me chamo Daniel C. Soares da Silva, eu sou de Erechim, eu espero que seja isso, Erechim, Rio Grande do Sul, tenho 27 anos, sou analista de sistemas. Fiz uma maratona dos seus podcasts sobre RPG de horror. Ixi! Como Cthulhu, Mundo das Trevas e outros. Nossa, dos primeiros episódios. Espero que ele tenha gostado dos episódios mais recentes sobre horror em jogos de tabuleiro. Estava em dúvidas de que tipo, ele volta a escrever, né? Estava em dúvidas de que tipo de monstro ou ambientação usar, mas graças às suas dicas vi que para certos jogadores é muito mais aterrorizante quando se coloca algo do mundo real e onde os humanos são o pior tipo de monstro. Assassinos, drogados, políticos corruptos, etc. Minha namorada adorou o podcast sobre mulheres no RPG. Mulheres e o RPG. Isso faz tempo.
Foi assim, tipo, tinha 2 dígitos ainda o Voz da Terceira Terra. E isso motivou ela a querer aprender a jogar isso, e isso significou muito pra mim. Caramba! Que legal. Legal. Obrigado pelas dicas que deram e uma pena o podcast acabar. Um grande abraço, espero que um dia continuem esse trabalho. Muito obrigado, Daniel. O trabalho vai continuar, eu vou basicamente continuar fazendo isso aqui. De outra forma. No YouTube, ao invés de fazer em áudio. E o que eu falo pra todo mundo, eu não tô encerrando o Vozes não tá morrendo. Eu tô encerrando um ciclo. Foram 5 anos divertidíssimos, mas agora tá na hora de deixar o Vozes como esse formato aqui, que eu já não quero fazer mais, e vou fazer outra coisa, né? E vou continuar fazendo podcast também. Eu adoro podcast. Gosto muito mais. Eu não sei por que, Luciana, que eu resolvi fazer vídeo no YouTube. Porque eu sou... Isso é cabeçudo. Eu prefiro muito mais fazer podcast. Mas enfim, agora... É mais fácil fazer podcast. Mas bom, já decidi fazer. Soltamos aquele herói de papel que foi até divertido de gravar, né? Que é aquele videozinho sobre Oreo versus Negresco. Precisamos fazer uma atualização, né? Que a gente descobriu o Oreo no Brasil, né? Precisamos gravar isso. Mas, como sempre, você não tem que pôr roupa ou fazer maquiagem pra gravar podcast, né? E é muito mais fácil editar também. Bom, obrigado, ouvintes, por terem mandado esses e-mails. Se quiserem continuar enviando até o episódio 199, não adianta mandar depois do episódio 200, que eu não vou ter mais onde ler. Fazer um episódio só pra 201, só pra ler e-mail. O episódio depois da... e-mails além da vida, assim. Vozes@terceiraterra.com ou comenta no Facebook. O pessoal tá comentando muito no Facebook. É onde eu costumo responder mais, né? Eu vou lá e comento também nos comentários das show notes. A Luciana vai lá e comenta também nos comentários das show notes. E é isso aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Luciana. Eu ia ler uma notícia aqui sobre o jogo Combate, que é o Stratego, lembra o nome? Haha, Stratego chama. Ele não é da Hasbro, não. Na verdade, ele já foi da Hasbro por um tempo, mas ele mudou de empresa. Ele tá em outra empresa agora. Só que eu não vou ler essa notícia, não. Deixa pro próximo episódio. A gente faz um episódio com mais notícias, sei lá. Ok. Então, muito obrigado, Luciana. Muito obrigado, ouvintes. E até o próximo Vozes da Terceira Terra. Semana que vem. Tchau. Você acabou de ouvir o Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. Terceira Terra e Vozes da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Duarte Ferrari. Licença Creative Commons de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.